Aleluia. Boa noite a todos, graça e paz. Quem está alegre, diga amém. Amém. Quem está amém, diga alegre. Queria que você fizesse a melhor cara de crente que você puder para o vizinho ao lado. Fala para ele, Deus vai ministrar o seu coração essa noite. Se você achar que tem liberdade, fala para ele, papai vai te pegar de jeito. Glória a Deus. Feliz de estar aqui hoje com vocês. Da penúltima vez que encontrei pastor Edson, nós fizemos as contas de quanto tempo fazia que não voltava em Itabiraí, eu fiquei meio com vergonha. Mas aí eu falei para ele, puxa, você podia me convidar de novo, né? Aí Deus tocou o coração dele. Fala assim, a turma acredita que o culpado foi você mesmo, né? E estou feliz de estar aqui, feliz que o Deigma pôde vir ministrar, trouxe uma turma. Não eram uns 120 que eu vim hoje? Não, tem um time bom nos acompanhando, pessoal de Goiânia na sua maioria. E tem um paranaense comigo, eu tinha visto o Thiago por aí. Ok, um sinalzinho assim, com a mão. Antes de compartilhar a palavra, eu queria só dizer o seguinte, nós temos ali no final da reunião alguns materiais, caso você queira adquirir. Nós temos 2 CDs do Deigma Marques. Um deles é o CD Que Ele Cresça. Tem participação de Heloísa Rosa, entre outros. E toda vez que eu anuncio esse CD, eu digo que ele foi gravado lá na nossa igreja em Curitiba. Outro dia alguém falou para mim, pastor, qual a diferença? Eu falei, nenhuma, mas foi um dos poucos que foi gravado na nossa igreja. Eu faço questão de falar que foi. E quero inclusive dizer que tem uma participação especial minha nesse CD. Tem uma hora que você ouve uma vozinha no fundo gritando, aleluia, sou eu, né? E, bom, a canção dispensa os comentários, eu sou suspeito, é um dos CDs que eu mais gosto. E tem também o CD mais recente do Deigma, Lugar Seguro. Você vai perceber nos preços que a nossa intenção não é fazer comércio, é te abençoar, né? Os CDs vão estar sendo vendidos por R$10. Se a coisa estiver difícil, nós vamos parcelar em 5 de 2 sem juro no cartão de crédito, ok? Assim como os livros, tirando ali 2 títulos que não tem muito, que estão a R$5, todos os outros títulos nós vamos estar vendendo eles por R$10, né? É muito menos do que se encontra em qualquer outro lugar, inclusive no nosso site. Então, caso você possa e se interessar, você pode adquirir no final. Eu gosto sempre de dizer o seguinte, Deus tem nos chamado de servir o corpo de Cristo através de um ministério de ensino da palavra. O nome do ministério é o endereço do site nosso, orvalho.com. É o nome de um aplicativo gratuito que a gente tem aí para todas as plataformas, né, dos smartphones, dos tablets, e todo esse material é gratuito. O livro é a única parte dos nossos materiais que nós vendemos, porque não só por causa do custo que há por trás dele, mas ele nos ajuda a bancar a conta daquilo que é de graça. Eu não ganho nada com os livros, eu não vim fazer comércio. Se você entender que é bom, eu quero te incentivar. Quero falar de alguns materiais que nós temos ali. Esse livro aqui, De Todo o Coração, Vivendo a Plenitude do Amor ao Senhor. Há mais de 20 anos atrás, Deus me confrontou e disse, esse é o maior de todos os mandamentos. Amar o Senhor de todo o coração, alma, entendimento, forças. O Senhor me disse, por que se fala tão pouco sobre isso na igreja? Eu resolvi criar vergonha na cara, ensinar, pregar mais sobre o assunto. E o que de melhor nas últimas 2 décadas a gente tem ensinado está nesse livro. A gente tem um outro livro lá nessa mesma linha chamado Uma Coisa, que fala do que realmente importa, que é buscar a Deus. Tem um clássico do nosso ministério, que é o livro O Falar em Línguas, a linguagem sobrenatural de oração. Esse material tem abençoado muita gente. Nós passamos da casa dos 100 mil exemplares distribuídos nesse livro. E eu tenho certeza que pode ser uma revolução na sua vida espiritual, na vida no Espírito. Tem um livro ali que pode trazer revolução numa outra área. Ele se chama Uma Questão de Honra, o valor do dinheiro na adoração. Mais do que falar de contribuição, mais do que falar de mordomia, a gente apresenta o cerne da relação do crente com Deus e o dinheiro, que é uma questão de honra. E um livro que me abençoou há uns quase 20 anos atrás, muito, a ponto de eu querer publicá-lo novamente, foi esse aqui, Um Rio Chamado Jordão.
ele pega, pastor Edson, a tipologia do Jordão na Bíblia como uma figura de quebrantamento. Ele mostra onde o Jordão aparece na Bíblia, tem uma lição de quebrantamento. Eu sei que a mensagem não está tão em alta nos nossos dias, mas é algo que vai, com certeza, te abençoar e ser uma revolução. Esse a gente tem pouquinho, está no time dos mais baratos, cincão, o devocional diário. Ele fala, não é um livro de devocionais, ele ensina sobre a doutrina, né, de que o relacionamento com Deus é diário. Quando Deus criou e estabeleceu o primeiro casal lá no Éden, ele os visitava diariamente. Jesus nos ensinou a orar e dizer, o pão nosso cada dia nos dê hoje. E o de amanhã a gente ora de novo, que a gente tem que buscar Deus todo dia, né? Paulo diz, ainda que o homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Esse material, meu pastor chama esse princípio de o segredo dos segredos, né? O tempo com Deus diário. Então, todo esse material vai estar à sua disposição lá no final. Eu queria que você virasse para o vizinho ao seu lado, fizesse uma boa cara de crente para ele e profetizasse. Fala, eu profetizo, você vai me dar um livro ou um CD desse de presente. Fala para ele, deixa Deus te usar, vaso. Vira para outro irmão para aumentar a chance, a estatística, né? A probabilidade. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Daniel. Daniel, no capítulo 11 e no versículo 32. Daniel 11, 32. Eu vou ler o versículo todo, embora eu queira usar a última parte dele. O texto diz, aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Uma outra versão diz, se tornará forte e ativo. Essa palavra traduzida como ativo, ela fala de fazer, de realizar, de produzir, de fabricar. Na verdade, ele está dizendo que o conhecimento de Deus, o que eu quero te mostrar, vem por revelação. Ele tem o poder de produzir na nossa vida o que eu chamo de realização. O tema da minha mensagem hoje é revelação e realização. O texto está dizendo, o povo que conhece o seu Deus será forte e fará proezas. Ao que eu tenho entendido é que o conhecimento de Deus afeta aquilo que eu sou e o conhecimento de Deus afeta aquilo que eu faço. Conhecer a Deus não apenas vai impactar quem ou aquilo que eu sou, como também aquilo que eu faço. Por exemplo, em 1 de João 4, 7 e 8, a Bíblia diz, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. A Bíblia está dizendo que se eu conheço Deus que é amor, isso vai afetar o que eu sou e o que eu faço pelas pessoas, transbordando amor. Se eu não consigo transbordar amor, é falta do conhecimento de Deus. Porque conhecer a Deus vai influenciar quem eu sou e aquilo que eu faço. Eu olho para a igreja do Senhor Jesus e eu percebo que um dos maiores desafios que nós temos é não apenas levar os irmãos a entenderem que o Evangelho tem que ser pregado, mas é entenderem que cada um de nós tem a responsabilidade de ganhar a alma para Jesus, de ajudar a cuidar delas. E, particularmente como líder, eu gosto sempre de dizer que convencer o povo sobre a importância do trabalho já é um grande desafio. Mas depois que a gente os convence, convencê-los do que realmente eles podem fazer em Deus é um segundo grande desafio. Mas nessa noite eu quero te ajudar a entender como você pode se tornar não apenas mais forte, mas como você pode fazer proezas, realizar coisas extraordinárias para Deus. Vira para a pessoa ao seu lado e fala, o povo que conhece o seu Deus será forte e fará proezas.
Vira para outro vizinho que talvez te dê um livro de presente também, né? Para agradar os dois. Fala para ele: o povo que conhece o seu Deus será forte e fará proezas. Eu já fui adiantando que o conhecimento de Deus só é possível por revelação. Em Mateus 16, quando Jesus está em Cesareia de Filipe, ele começa a perguntar aos discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Basicamente Jesus está dizendo: e aí, como é que está a bolsa de aposta? O que é que estão falando a meu respeito? Aí começa e olha, estão dizendo que você é Elias, Moisés, Jeremias entrou na dança, João Batista. Jesus olha para os discípulos e diz: e vocês? Quem dizem ser o Filho do Homem? Pedro dispara e ele dá uma bola dentro. Ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando ele afirma isso, Jesus olha para ele e diz: bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas. Ele diz: porque não foi carne nem sangue quem te revelou. O que ele está querendo dizer? Não foram os homens que te deram essa informação, mas o Pai que está nos céus. Jesus chamou esse conhecimento de Pedro sobre quem Jesus é de uma revelação que veio não através do homem, mas que veio através do próprio Deus. Eu, na verdade, entendo, querido, que o que eu e você precisamos quando falamos do conhecimento de Deus não é apenas informação sobre Ele. Nós precisamos crescer na revelação de quem Deus é. E a primeira coisa que eu quero começar dizendo, não é só que esse conhecimento de Deus só vem por revelação, mas que toda a revelação de Deus produz uma revelação de nós mesmos. É sempre uma consequência. Temos uma revelação de Deus, em contrapartida teremos também uma revelação de nós mesmos. Eu vou pedir que você repita algumas frases, não tem nada de espiritual nisso. Todo dia alguém falou: pastor, é espiritual esse negócio de ficar repetindo? Eu falei: não, é didático, é pedagógico, é só para te ajudar a memorizar o que tem de mais importante. Então eu queria que você repetisse comigo: a revelação de Deus produz uma revelação de nós mesmos. Agora, quando Jesus diz, logo depois de Pedro dizer: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, e ele diz: não foi carne nem sangue quem te revelou, Jesus também olha para Pedro e diz: eu também te digo. O que é esse eu também te digo? Ele diz: agora é a minha vez. Você teve uma revelação a meu respeito, vou fazer uma revelação a seu respeito. Eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O que é que Jesus está dizendo, querido? Há um jogo de palavras no grego, o original, a língua em que foi escrito, e diferente do que durante muitos anos a gente ouviu e foi ensinado através da igreja romana, Jesus não está dizendo que Pedro é a pedra sobre a qual a igreja está sendo edificada. Jesus diz: na verdade eu te digo que tu és Pedro, no grego, Petrus, uma pequena pedra. E diz: e sobre esta pedra, agora Jesus muda a palavra, Petra, uma grande rocha, edificarei a minha igreja. Qual a revelação que Jesus está fazendo a Pedro? Não é que ele é a pedra fundamental. A Bíblia chama Jesus de a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra que os construtores rejeitaram. O tempo todo a Bíblia fala dele. Em 1 Coríntios 3, o apóstolo Paulo diz: ninguém pode lançar outro fundamento além do qual já foi posto Jesus Cristo. Nós sabemos que ele é a pedra fundamental. Agora, quando ele diz para Pedro: você é Petrus, ainda que ele está dizendo você é uma pedra menor, ele está dizendo você é do mesmo material que eu. Você é feito do mesmo material e por isso você será usado, Pedro, na construção desse prédio, dessa casa que Deus vai edificar. O apóstolo Pedro não teve dificuldade de entender isso. Em 1 de Pedro 2, 4 e 5, ele chama Jesus de a pedra viva. Mas depois ele diz: nós também, quais pedras vivas, somos edificados sobre ele, porque ele é o fundamento, como casa de Deus. Pedro entendeu: eu sou parecido com ele, eu sou do mesmo material, eu sou o tipo de gente que Deus vai usar junto com Jesus para fazer a sua obra na terra. Toda a revelação que você tem de Deus trará também uma revelação de si mesmo. Agora, essa revelação que eu e você teremos de nós mesmos, ela se desdobra em dois tipos diferentes de revelação. Um deles, eu gosto de dizer, aquela parte boa, o que você é em Cristo, sua identidade nele. Em 1 de João, no capítulo 4, lá no versículo 17, a Bíblia diz: tal qual ele é, falando de Jesus,
somos nós também nesse mundo. Porque eu e você estamos em Cristo, a nossa identidade foi afetada nele e há algo que nós somos, temos, podemos, possuímos nele, que é nós por direito. No entanto, essa não é a única revelação que Deus costuma trazer. Eu gosto de dizer que toda a revelação de Deus também trará uma revelação de nós mesmos, mas também das nossas falhas. Daquela parte de nós que ainda não foi trabalhada, daquela parte de nós que ainda não foi ajustada, daquela parte de nós que ainda não foi transformada pela revelação de quem nós deveríamos ser nele. E eu quero te dar rapidamente alguns exemplos bíblicos. 3 pessoas, eu vou falar rapidamente, que tiveram uma revelação de Deus e ao mesmo tempo tiveram uma revelação de si. O primeiro deles, Gideão, em Juízes 6. Quando o anjo do Senhor aparece para ele, a reação dele imediata é de enxergar sua própria miséria, a ponto de ele dizer: ai de mim, eu vou morrer. Como ele não morreu, ele levanta um altar e ele declara: Jeová Shalom, o Senhor é paz. Tipo, Deus não veio para me matar por causa da minha falha e dos meus pecados. Mas ele enxergou a sua miséria. Isaías, no capítulo 6, nós vemos o profeta descrever uma visão do Senhor assentado num alto e sublime trono. Os serafins à volta do trono clamando: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Qual é a reação de Isaías? Ele diz: ai de mim que vou perecendo, pois sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. É lógico, quando ele está falando de lábios impuros, ele não está falando de que usou um batom radioativo ou algo do gênero. Ele está falando de algo espiritual. Ele está reconhecendo o quê? Pecado. No Novo Testamento, em Lucas capítulo 5, Jesus decide usar o barco de Pedro para pregar o Evangelho. E naquele momento, ele diz para Pedro: lança as redes. Ele falou: Senhor, nós tentamos a noite inteira, o mar não está para peixe, mas sob a tua palavra eu vou lançar as redes. Quando ele fez isso, vem uma pesca milagrosa. Naquele momento, Pedro, Lucas 5,8, olha para Jesus e diz: afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Irmão, todos eles já eram pecadores antes do encontro, mas a revelação de quem era a pessoa diante de quem eles estavam, expôs e mostrou as falhas que eles já tinham e carregavam, mas que se tornou evidente naquela hora. Então isso significa que a revelação de Deus produz a revelação de mim mesmo? Sim. É só eu enxergar quem eu sou, o que eu posso, o que eu consigo em Deus? Não. Também tem um outro aspecto, que alguns chamariam do aspecto negativo das nossas falhas. Mas o interessante é que eu acredito que é uma razão muito específica para Deus mostrar as nossas falhas. Particularmente, eu acredito que não é o senso de incapacidade e limitação que Deus quer produzir em nós quando mostra as falhas. Particularmente, eu acredito que tem muito mais a ver com o encorajamento de um Deus que diz: eu tenho provisão para mudar e transformar você. Porque quando Isaías diz: eu sou um homem de lábios impuros, a Bíblia diz que um anjo pegou uma brasa do altar, tocou a boca dele e diz: a tua iniquidade foi tirada. Deus está dizendo: eu tenho o poder de santificar você, eu tenho provisão de transformação para você. Então eu acredito que a razão principal pela qual Deus mostra falhas não é para nos descartar, não é para nos desqualificar, não é para dizer: olha, então infelizmente eu não posso contar com você. Pelo contrário, para cada um desses 3, depois de Deus mostrar algo que a gente poderia chamar de ruim, Deus não descartou os camaradas. Deus apresentou para eles um chamado, uma missão. Para Gideão ele diz: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Para Isaías, ele ouve a voz dizendo: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Ele diz: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E para o Pedro, que diz: afasta-te de mim, que sou um homem pecador, o Senhor vira e diz: de hoje em diante, você não vai mais pescar apenas peixe, eu vou fazer de você um pescador de homens. Cada um dos 3, depois de entender sua própria falha, não recebeu de Deus uma condenação, uma palavra de culpa, pelo contrário, recebeu de Deus uma missão. É como se Deus dissesse: eu quero que você saiba que, apesar de você, a despeito de você e das suas falhas, eu tenho interesse em usar você, em fazer algo significativo nessa terra, e eu e você precisamos entender isso. Então Deus não mostra a falha, querido, para desqualificar. Deus mostra a falha para tratar
e para nos ensinar a viver num lugar de profunda dependência dEle. Eu acredito que, obviamente, nós precisamos enxergar os dois aspectos da revelação. Nós temos que entender quem nós somos nele, em Jesus. Porque a nossa identidade, querido, não tem a ver com as nossas falhas, e sim com a manifestação da graça de Deus na nossa vida. Você pode dizer amém? Dá uma espiada comigo em 1 Coríntios capítulo 15, nos versículos 9 e 10. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 9 e 10. E diz: porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Irmão, ele começa dizendo: sou o menor dos apóstolos. Depois ele diz: eu nem sou digno, eu nem mereço ser chamado apóstolo. Por quê, Paulo? Paulo diz: eu tenho uma história, eu tenho um passado, eu persegui a igreja de Deus. Agora, se Paulo parar só aqui, irmão, aí a gente tinha que sentar e chorar com ele. Mas graças a Deus, olha o que ele diz no versículo 10. Mas, e Deus seja louvado por esses mas da Bíblia, mas, pela graça de Deus, eu sou o que sou. Você pode repetir isso comigo? Diga: pela graça de Deus, eu sou o que sou. Quer dizer, a minha identidade, querido, ela não pode ser determinada pela minha história, pelo meu passado, pelos meus erros, pela minha conduta, mas pela interferência da graça de Deus na minha vida. Aquilo que eu sou, querido, não é a minha história, não é o meu passado, é aquilo que Deus tem feito por mim e aquilo que Ele continuará fazendo em mim. Então Paulo diz: mas pela graça de Deus, eu, que não merecia ser chamado apóstolo, que sou menor de todos, olha o que ele diz. Ele diz: trabalhei muito mais do que todos eles. Eles quem? Os outros apóstolos, os que mereciam. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Eu comecei a entender que não só há uma revelação de nós mesmos quando nós temos uma revelação de Deus, que não só, em segundo lugar, existem dois aspectos da revelação, a parte aparentemente positiva e a parte negativa. Mas eu comecei a entender de Deus como nós precisamos lidar com os dois aspectos da revelação. Porque tem gente, querido, que não entende o que é enxergar a sua identidade em Cristo. E às vezes ele começa a se achar que ele é mais do que ele realmente é. Eu tenho conhecido igrejas, líderes, grupos de irmãos, que de alguma forma o conceito que eles tinham de si começou a subir na cabeça. Tem uns que parece que acham que são até a quarta pessoa da Trindade. Eles ficam mesmo empolgados, cheios de si. Mas tem outros que estão vivendo no outro extremo, que não se dão valor nenhum. E o pior, que ainda acham que isso é humildade. Eu particularmente, irmão, acredito que nós precisamos reformular o nosso conceito de humildade. C.S. Lewis disse: humildade não é pensar menos de si mesmo, e sim pensar menos em si mesmo. Ou seja, eu deixo de ser o centro, mas eu não preciso me desfazer para me tornar humilde. Primeira coisa que mostra nosso entendimento equivocado de humildade. Se eu falasse aqui para vocês: gente, eu sou um exemplo de humildade, vocês iam achar que eu sou humilde? Porque a gente acha que quem é humilde não pode falar que é humilde. Porque de alguma maneira para nós humildade tem a ver com depreciar-se. Mas se isso fosse verdade, que quem é humilde não pode dizer que é, Jesus teria sido o primeiro a errar. Porque diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Sabe o que ele diz? Galera, olha para mim que eu vou dar um show de humildade. Eu vou ser o padrão, o modelo de humildade para vocês. Mas a maioria de nós não considera nem humilde o que Jesus falou. Agora, como é que nós vamos aprender de humildade com quem não é humilde? Você tem certeza que você vai contradizer Jesus e dizer que ele não é humilde? Porque humildade, querido, não tem a ver com depreciar-se. Humildade não tem a ver com diminuir-se. Você nunca vai ver Jesus se diminuindo. Porque humildade, querido, não requer que nenhum de nós venha se diminuir. Humildade não faz a gente pensar menos de nós mesmos, mas pensar menos em nós. Você vê que o tempo todo Jesus, como homem, ele sai do centro e diz: eu só falo aquilo que eu ouço meu pai falar. Eu só faço aquilo que eu vejo o meu pai fazer. E aí você começa a perceber que ele reconhece
que Ele não é a fonte, Ele não é o centro. No entanto, nunca se depreciou. Quem está entendendo, diga amém. Então, eu quero te ajudar a entender, querido, que deve haver um equilíbrio entre o conceito de fraqueza e de força. Se a gente tiver a revelação só de quem é em Cristo, e enxergar só a força, a gente vai descompensar para um lado. Se a gente tiver só a revelação da fraqueza, do que falta ser mudado, nós vamos descompensar para o outro. Onde está o ponto de equilíbrio? Em algum lugar aqui no meio, onde eu entendo que a minha força não é minha, vem dele, mas a minha fraqueza não me controla, porque ele me molda e ele me transforma. Há um lugar, querido, da graça de Deus, onde Deus não está apenas misturando fraqueza e força. Ele está nos lembrando de duas coisas que podem trabalhar tanto a nosso favor como contra a gente, se a gente não se conduzir da forma correta. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 12, 9, quando estou fraco, então é que sou forte. Irmão, é um paradoxo, quase uma contradição, a menos que você entenda. Ele diz, quando eu olho a minha fraqueza e vejo que eu não tenho nada de mim mesmo para oferecer a ninguém, eu permito que os recursos de Deus, que a força de Deus se manifeste através de mim. Quando estou fraco, sou forte, permito que a força dele entre. Por outro lado, nós vamos ver Paulo dizendo em 1 Coríntios, no capítulo 1, se você puder, abre rapidinho lá comigo, a partir do versículo 26. Outro dia eu estava tentando deixar um irmão da igreja bem pilhado, fazendo ele acreditar que ele podia liderar célula, discipular as pessoas, que ele podia ser uma bênção na vida dos outros, mas ele tinha esse conceito de humildade equivocado, que tem que ficar se depreciando. Ele olhou para mim e falou, não, pastor, o senhor não está entendendo, ele falou para mim. Eu só sou a mosca que pousou no cocô do cavalo do bandido. Eu até hoje estou tentando entender a profundidade da afirmação. Eu olhei para ele e falei, irmão, eu não sei se eu te entendi. Ele falou, pastor, então deixa eu explicar. Eu não sou nada, eu não sou ninguém. Não adianta o senhor achar que eu sou alguém, porque eu não sou ninguém. Eu falei, irmão, se você realmente estiver certo e não for ninguém, aí sim que você é o cara e que eu vou insistir mais. Ele falou, o senhor está maluco, pastor? Eu falei, não. É que a Bíblia diz, eu quero ler esse texto para você, 1 Coríntios 1, 26, Paulo diz, irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Falei, então, se você acha que não é nada, você é o candidato. Porque esse é o tipo de gente que Deus está atrás. Irmão, Deus nunca falou, estou procurando alguém que seja bom em si mesmo. Por que Deus escolheu esse tipo de gente? Versículo 29. Para que ninguém se glorie na presença de Deus. Em outras palavras, Deus está dizendo no final das contas, não quero ninguém olhando para mim e dizendo, pois é, Deus, até o Senhor sabe que eu sou o cara. O texto termina dizendo no verso 31, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. O único motivo de nos gloriarmos, que um dia eu e você teremos, é dizer como Paulo, eu trabalhei muito mais. Aí diz, não eu, mas a graça de Deus comigo. Ou seja, nós podemos nos gloriar não em nós, mas nos gloriarmos no Senhor. Reconhecer fraqueza, querido, nos faz entender que nós somos candidatos da manifestação da graça de Deus, da capacitação de Deus, do empoderamento de Deus. Nós precisamos entender essa verdade. Isso, na verdade, não deveria ser o motivo que nos descarta. Esse entendimento de fraqueza deveria nos fazer voltar ao Senhor. Por outro lado, perceber a nossa força no Senhor também vai nos dar uma noção de que nós podemos realizar grandes coisas para Ele. Em Joel 3,9 ele diz, suscitai os valentes. A palavra valente significa guerreiro, no sentido de soldado. Proclamai guerra santa. Deus diz, tragam aí os soldados. Aí no versículo 10 Deus diz, façam espadas das vossas relhas de arado e lanças das vossas podadeiras. Que Deus está dizendo, era uma batalha de improviso. Deus disse, eu preciso arrumar um exército de última hora.
E eles não têm nem arma, vai ter que improvisar. Pega suas ferramentas de trabalho e vão transformar. Mas aí Deus diz assim: diga ao fraco, eu sou forte. A gente tem que entender algo aqui. Eu vi um pregador um dia falando sobre fé e disse: meu irmão, você não pode dizer que é fraco, porque o próprio Deus te reconhece forte e mandou você dizer que é forte. Falei: não, dentro de mim, não falei alto, né? Falei que Deus mandou dizer que eu sou forte, é verdade, mas que Ele me reconhece forte, não é não. Porque Deus diz: diga o fraco. Do que é que Deus chamou o fraco? De fraco. Quando Deus olha para mim e para você, irmão, eu acho que se a gente falar: e aí Deus, na real, já que o Senhor é honesto, não mente, nós somos o quê? Deus vai dizer: fraco, 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 fraquinho. Porque, irmão, na nossa estrutura é só isso que nós somos. Mas Deus diz: não fale da sua fraqueza. Por que, Deus, vou fingir que eu não sou fraco? Deus diz: não, porque eu estou te alistando no meu exército. Eu estou chamando você para guerrear a minha guerra. Então a sua fraqueza é para quando você cuida das suas coisas. Quando eu te alisto no meu exército, você vai experimentar a minha força se manifestando em você. Querido, o que nós precisamos entender quando o assunto é a obra de Deus: nós não estamos confinados nem limitados à nossa própria fraqueza. Nós podemos experimentar o sobrenatural e fazer grandes coisas para Deus. Por favor, diga amém. Vira para o irmão ao seu lado e fala: você não tem ideia do quanto Deus vai usar a sua vida ainda. Não, animado. Fala aí para ele, irmão. Vira para o outro vizinho também. Fala: você não tem ideia do quanto Deus vai usar a sua vida ainda. Nós não podemos, querido, exaltar nossas fraquezas e limitações acima da graça de Deus e da capacidade de Deus nos usar. Eu descobri na Bíblia como tirar Deus do sério. A Bíblia fala da longanimidade, da paciência de Deus. Mas eu descobri na Bíblia como tirar Deus do sério. Eu quero te mostrar bem rápido. Abre comigo em Êxodo, no capítulo 4. Êxodo, capítulo 4. É o momento que Moisés tem aquele encontro com Deus na sarça ardente. E no versículo 10, depois de Deus chamar Moisés para libertar o povo, olha o que Moisés responde, Êxodo 4:10. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Na NVI esse texto ficou traduzido assim: não consigo falar bem. O que é que Deus respondeu para ele? Versículo 11. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem, ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego, não sou eu, Senhor? Basicamente Deus está dizendo: Moisés, quem que é o fabricante? Não sou eu. Quem que entende de assistência técnica? Não sou eu. Deus está dizendo: se tem alguém que pode arrumar seu defeito, sou eu. Olha o versículo 12. Deus diz: vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e eu te ensinarei o que has de falar. Irmão, essa era a hora que eu esperava o Moisés glorificar de pé, levantar a mão para o céu, falar em línguas, aleluia, então vai. Mas olha o que o cabeção do Moisés, desculpa a expressão, falou, 13. Ele, porém, respondeu: ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Tipo, qualquer um presta para isso, menos eu. Imagina às vezes o desespero de Deus, se é que a gente pode falar assim. Eu fico tentando me colocar no lugar de Deus, e graças a Deus eu que não sou Deus, irmão, senão eu tinha pego Moisés pelo pescoço, eu teria gritado: cabeção, estou dizendo que eu é que serei com a sua boca. Não é a sua habilidade, não se trata disso. Mas não, eu não. Olha o que diz o versículo 14. Depois que Moisés insiste em dizer, porque, irmão, parece humilde dizer: não, eu não sirvo. Mas sabe o que Moisés está dizendo? Moisés está dizendo nas entrelinhas para Deus: você não é Deus coisa nenhuma. Sabe o que ele está dizendo? Ele diz: nem você tem a capacidade de tornar útil alguém prestável como eu. E essa é a nossa contradição. A gente chega no culto, ergue a mão, canta poderoso Deus, e a gente diz que Deus é o máximo, o Criador, sustentador de todas as coisas. Mas quando Deus diz: pois bem, eu vou usar você, não, o Senhor não é tão poderoso, o Senhor não pode isso tudo, retiro tudo que eu disse. Sabe o que a gente está dizendo para Deus quando dá uma desculpa que nem a de Moisés? A gente está dizendo: Deus, o Senhor não tem nem a capacidade de ter um serviço de recrutamento e seleção decente. O Senhor não sabe nem escolher quem realmente presta para fazer o seu trabalho, irmão. E se Deus não presta nem para escolher quem realmente presta, Ele não é Deus.
Então, o versículo 14 diz assim: então a ira de Deus se acendeu contra Moisés. Eu descobri como tirar Deus do sério. Vira para o irmão ao seu lado e fala para ele: quer tirar Deus do sério? Fala para ele: continua dando desculpa, que você vai conseguir. Quem está entendendo, diga amém. Você percebe a contradição que é a gente falar do poder de Deus, mas aí Deus está dizendo: eu serei com a sua boca. Meu querido, a grande boa notícia, depois de entender que Deus nos salvou, é entender que Ele nos chamou a levar o Evangelho, a compartilhar a sua palavra, a estabelecer o seu reino na vida das pessoas, mas Ele nunca esteve contando com a minha e a sua capacidade, com a minha e a sua habilidade. Jesus diz para os discípulos: vocês serão levados para falar diante de reis. Irmão, quando você lê a Bíblia, você percebe nas entrelinhas o contexto cultural. Quando os judeus foram acusar o apóstolo Paulo, tiveram que contratar um orador profissional, porque quando alguém vinha para falar diante do rei, não podia falar de qualquer jeito. Os gregos espalharam pelo mundo a técnica da oratória, da retórica, havia todo um comportamento. Agora Jesus está dizendo: vocês vão falar diante de reis. Imagina os caras se penando de medo. A gente mal consegue falar com a gente, como é que nós vamos falar diante de reis? Mas aí Jesus diz: mas naquela hora não se preocupem com como ou o que vocês vão de falar, porque naquela hora vos será dado o que falar. Não serão vocês falando, será o Espírito do vosso Pai falando por intermédio de vocês. Deus nunca quis usar a minha e a sua habilidade. Deus sempre quis olhar para mim e para você e dizer: deixa eu manifestar minha glória através dessa sua limitação. Deixa eu manifestar o meu poder na sua fraqueza. Paulo diz que nós temos um tesouro dentro do quê? De vasos de barro. E nós precisamos acreditar, querido, que Deus escolheu gente como eu e você, cheio de limitações, e que Ele ainda faz questão de mostrar um pouco mais as nossas limitações, mas não para descartar, mas para dizer: apesar disso, eu estou contando com você, e você não tem ideia de onde eu vou te levar, você não tem noção do que eu posso fazer através de você. Jeremias começa a dar a mesma desculpa. Olha comigo, Jeremias capítulo 1. O Senhor fala para Jeremias, e eu fico pensando: irmão, ter uma palavra profética dessa era para sair gritando uns 3 dias sem parar. A mim, pois, me veio a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísse da mata, te consagrei, te constituí profeta das nações. Irmão, Deus está dizendo para Jeremias: antes de você nascer e dar o primeiro chorinho, você já foi consagrado profeta. Então, quando ele nasceu e deu a primeira chorada, irmão, já era profética. Aliás, antes de dar a primeira chorada, quando ele ainda era um feto no ventre da sua mãe, ele já era um profeta, que era o feto profeta. Agora, olha o que ele responde para Deus, versículo 6. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. A palavra criança aqui não é bebê, é menino. Irmão, tem dificuldade de entender a lógica e a inteligência do Jeremias. Deus diz: quando você ainda era um feto, já era profeta. Quer dizer, quando nasceu e chorou, já era mais profeta que antes. Se agora é menino, não é nem mais criança, já é mais profeta do que jamais foi antes. Mas, eu não sei falar, porque eu não passo de uma criança. Olha a resposta de Deus, 7. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Deus está dizendo: eu nunca contei com a sua habilidade, moleque. Você acha que é moleque? Você é moleque mesmo. Mas a diferença é que eu vou pôr as minhas palavras na sua boca. Irmão, a conversa é a mesma ao longo de toda a Bíblia. Nós não podemos exaltar nossas limitações acima da graça de Deus e da capacidade que Ele pode trazer de forma sobrenatural na minha e na sua vida. Quem está entendendo, diga amém. Quando a Bíblia destaca a fraqueza daqueles que Deus chamou, irmão, não é para condenar e descartar. Tiago escreve e diz: Elias era homem semelhante a nós. Aliás, pensa num cara bipolar na Bíblia. Era o tal do Elias. O cara que uma hora está fazendo descer fogo do céu, depois está enfiado numa caverna, pedindo para si a morte. E o engraçado é que a Bíblia diz que ele correu para cá porque queria salvar a vida.
Fugiu da Jezabel para a caverna para salvar a vida. Mas agora chega e diz para Deus, eu quero morrer. Se eu fosse Deus, então volta que Jezabel te mata, infeliz. Mas eu gosto de brincar e chamá-lo de bipolar, porque depois que você concorda, a gente tem que engolir que a Bíblia diz que ele era semelhante a nós. Sujeitos aos mesmos sentimentos. Porque a gente tem esse negócio. Dependendo do culto, do mover de Deus, a gente, hoje o fogo desceu, mas a coisa apertou, a gente se enfia na caverna, não sirvo para mais nada, não brinco mais, não quero mais servir a Deus. Ou será que é só em Curitiba que acontece isso? Vou liderar a cela, Deus está movendo, não quero mais saber de nada. Ou aqui também tem isso. Mas o que eu e você precisamos, querido, é entender que a Bíblia diz, Elias era homem semelhante a nós. A Bíblia diz, e orou, e por 3 anos e meio, o céu não deu chuva. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou de novo, e o céu deu chuva. Sabe o que a Bíblia está dizendo? É gente como eu e você, irmão, farinha do mesmo saco. É gente igual eu e você, que tem a capacidade de fechar, de abrir os céus, de trazer a intervenção de Deus nessa terra. Nós precisamos acreditar que Deus decidiu nos usar apesar das nossas limitações. Uma das frases que eu mais ouço do meu pastor não é por causa de nós, é apesar de nós. Vira de novo para o irmão ao seu lado, tenta convencer ele mesmo, fala, você não tem ideia do quanto Deus ainda vai usar a sua vida. Eu queria que vocês colocassem em pé para parecer que está acabando. Pastor, como eu posso entrar mais profundamente no conhecimento de Deus? Oséias 6,3 diz, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Ou seja, aquilo que a gente conheceu até agora, irmão, não é tudo. Eu e você não podemos parar de crescer no conhecimento de Deus. Agora, acredito que uma das coisas que nos falta, e me entenda, eu não estou falando contra o conhecimento natural, nem tampouco contra o conhecimento bíblico. Meu próprio ministério é um ministério de ensino. Mas as pessoas normalmente me perguntam, pastor, quando que Deus te dá as mensagens que você prega? Quando você está estudando a Bíblia, eu digo 90% das vezes não. 90%, e aqui é um chute, não é preciso, de tudo aquilo que Deus me revela, vem quando eu estou orando. Através da boca de Jeremias, Deus diz, invoca-me que te responderei. Mas ele não parou aí, porque oração não é só, eu peço, Deus atende, eu peço, Deus atende. Deus disse, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Então, nós precisamos, além de nos envolver com a palavra, entrar cada vez mais nesse lugar da oração, da comunhão com Deus. E nós vamos perceber que a revelação começa a aumentar cada vez mais. E quanto mais aumenta a minha revelação de Deus, mais aumenta a revelação que eu tenho de mim mesmo. Mas eu descubro não só minhas limitações, isso é importante, querido. Porque quando eu enxergo minhas falhas, eu digo, não dá para fazer esse negócio de Deus sozinho. Isso me ensina a viver na plena dependência de Deus, da sua graça e do Espírito Santo. Mas ao mesmo tempo, quando eu começo a enxergar quem eu sou e o que eu posso nele e a minha força, isso inspira a minha fé, me faz ver por dentro. E é um lugar onde eu e você começamos a entrar, como os pentecostais de antigamente falavam, que a gente sai de lá mascando prego, cuspindo fogo, aleluia. Eu quero te declarar, querido, nós precisamos de uma postura em Deus, onde o diabo não pare o poder de avanço e de conquista da igreja. Deus tem feito uma história linda nesses 10 anos aqui que eu não apareci. Mas é só o começo de algo muito maior. Não, eu vou repetir de novo para você ter tempo de soltar o glória a Deus depois. É só o começo de algo muito maior que está por vir. O vento do Espírito vai soprar nessa cidade, vai soprar nessa região. E Deus vai levantar um exército de gente que não vai ficar dando desculpa, mas de gente que vai dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. Se eu tenho um probleminha aqui no lábio, mete logo a tua brasa, me conserta, me arruma, porque eu não quero te impedir de ser um instrumento nas suas mãos, não. Mas se nós permitirmos,
nós vamos perceber Deus nos levando a um lugar não só de dependência dEle, mas de transformação, de aperfeiçoamento, de capacitação, para que a gente seja um instrumento dEle na vida de muitas pessoas. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Vira para uns 2 vizinhos pelo menos, fala para ele: o povo que conhece o seu Deus será forte e fará proezas. Para pelo menos um outro, fala: o povo que conhece o seu Deus será forte e fará proezas. Enquanto o Edson vem tentar tomar o microfone de mim para terminar essa reunião, pode ir chegando. Eu gostaria que nós orássemos. Eu quero que você no seu lugar comece a declarar: Deus, eu não aceito ser enganado por uma visão equivocada a meu respeito, que me deprecia em nome da humildade. Eu quero enxergar minhas falhas e limitações, porque eu preciso ser transformado. Mas, Senhor, eu quero a revelação da minha força em Ti. Começa a falar com Deus, querido. Eu creio que a gente não precisa nem de muito tempo, mas eu creio que nessa noite Deus determinou trazer uma dimensão de entendimento espiritual ao seu coração, que vai mudar a maneira como você se enxerga e o potencial que você pode enxergar a respeito de si mesmo. Espírito Santo, vem sobre nós. Espírito Santo, vem sobre nós. Eu oro que todo sofisma, todo engano do inferno caia por terra hoje, diante da revelação da Tua palavra. Se o Senhor não vivificar essa palavra, terá sido só um discurso, só uma palestra. Mas nós oramos por mais que isso. Vivifica a Tua palavra no coração de cada um. E traz um novo tempo, uma nova resposta na vida dos meus irmãos e irmãs neste lugar, na vida dessa igreja. Em nome de Jesus e para a glória de Deus. Em nome de Jesus.